Gravando. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui para trazer um tema muito relevante para o universo RH e o tema no dia de hoje é sobre o empréstimo consignado e também vamos falar sobre o e-consignado. Comigo está a Fabi e a Ana, que elas vão se apresentar daqui a pouco para vocês. A gente vai ter um bate-papo muito interessante falando sobre o processo que vem aí preocupando todo o time de RH, principalmente de folha de pagamento, como também vamos falar sobre a solução que foi entregue pela SAP para tratar esse cenário que ficou muito interessante. Ana? Oi, pessoal, prazer, eu sou a Ana Nuvoleto, trabalho na HRPF junto com o Francisco e com a Fabi, faço parte da equipe de arquitetura de soluções e está envolvida aí nesse tema que o Francisco trouxe para a gente aqui. Fabi? Olá, pessoal, eu sou a Fabi, eu trabalho com a Ana e com o Francisco na HRPF, sou líder do time ECP, HCM da sustentação. E nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre o empréstimo consignado, sobre algumas coisas que nós enfrentamos na implementação, dar algumas dicas. Então vai ser bem legal. Bom, eu como de costume, sempre quando venho tratar de um tema, eu faço uma rápida pesquisa sobre alguns indicadores. E nesse tema que a gente está tratando, em especial empréstimo, né, a gente tem hoje 65% da população brasileira se encontra endividada. Quando o governo disponibilizou acesso para os trabalhadores, né, que a gente está falando aqui de um cenário muito em especial, porque empréstimo consignado ele já existe há muitos e muitos anos. Eu não vou nem entregar a minha idade aqui quando eu fiz meu primeiro contrato, primeiro convênio com um banco para fazer esse tipo de empréstimo para os empregados. Mas quando o governo veio com essa nova proposta, 54 milhões de pessoas fizeram uma pesquisa o quanto ela teria ali de acesso como dinheiro para pegar emprestado. Isso equivale, só para vocês terem uma ideia, foram 4 dias e 54 milhões de brasileiros. Isso. 500, eu aí fiz um cálculo rápido, dá mais ou menos a cada uma hora, 550 mil pessoas fizeram uma consulta. Olha só que louco. Era como se fosse uma cidade inteira de Joinville em uma hora pesquisando se poderia pegar grana emprestada. E é muito curioso esses números, porque eu acredito muito que parte dessas pessoas não tinham necessidade. Entraram lá por algum motivo até de curiosidade ou até mesmo para ter acesso ao recurso, porque está fácil. E aí tem uma pesquisa que eu fiz uma amarração que tem muito a ver agora com um tema que está sendo discutido no Brasil, que é a tal das bets. Desse número de pessoas endividadas, 55% foram em busca desses recursos para jogar. Para jogar. Então, assim, não foi um recurso que é para, sei lá, uma coisa tão, que eu entendo assim, que é tão importante para a família, né, para a pessoa. É um pouco estranho, né, esse acesso, essa busca, e a gente traz aqui, logo de início, uma pergunta para vocês, que estão sempre conectados com a galera de folha de pagamento, RH. Vocês entendem que esse novo formato, essa liberação, acesso fácil, a turma do RH Folha estava preparada para essa grande novidade, essa nova atividade dentro da área? Francisco, é uma novidade, mas como você falou, a gente já tem esse facilitador aí, né, pro empregado já há alguns anos. Então, eu entendo que ele está preparado para tratar este tema, mas a gente tem uma particularidade, porque isso a gente
tem a responsabilidade de informar o governo desses valores, né? Então a gente tem uma preocupação maior que a gente está controlando um recurso financeiro em que o governo está subsidiando ou intermediando entre as instituições financeiras, né? Então, o trabalho a gente já fazia antes dentro do RH, mas agora tem uma preocupação nesse intermediário que é o governo, né? Com a prestação da informação e a retenção desses recursos financeiros do colaborador para informar para o governo. Sim, e eu entendo que assim, esperava-se que tivesse adesão, até porque o empréstimo consignado já é antigo, mas conversando com alguns clientes, a adesão foi muito maior do que o esperado. Eu entendo que talvez pela facilidade, né, de obter o empréstimo. Sim. A pergunta que eu faço, até complemento da primeira, é quanto ficou a empresa responsável por um processo que aparentemente ele era tranquilo? A carga da responsabilidade por parte da empresa, na visão de vocês, é grande? É grande, porque precisa fazer a implementação, né? Inclusive, nós recebemos algumas solicitações, né, para implementar o empréstimo consignado, só que tem a questão legal, que precisa ser informada ao e-social. Então, se a implementação ela não for feita corretamente, a informação ela não vai para o e-social, né? E isso pode acarretar para o empregador, né, em multas. Tá. Sim. Um outro ponto, vou destinar a pergunta para a Ana. Ana, a gente sabe que no dia a dia do time de folha de pagamento, a gente se depara com inúmeros cenários, vários tipos de cálculos, né? Vou trazer um aqui como um exemplo. Férias. Sim. A lei prevê que eu poderia, por exemplo, nas férias descontar todo o valor que ele pegou ali do empréstimo, é só uma parcela, se eu não conseguir descontar uma parcela, qual que é o que a lei está orientando nesse sentido? A gente tem diversos pagamentos durante o mês, vamos dizer assim, né? A gente tem adiantamentos quinzenal, a gente tem pagamento de férias ou qualquer outro tipo de pagamento que possa ocorrer dentro da empresa. O governo prevê o desconto naquele mês, né, do valor que a empresa conseguiu buscar através das soluções que o governo disponibilizou, né? Então eu baixo ali as informações e eu vou trabalhar com elas. Ali, nas férias, eu tenho um provisionamento desse valor, porque as férias nada mais é do que o salário do colaborador no mês, com os acréscimos de 1/3. Então ali eu faço um provisionamento, porque no final do mês, no fechamento da folha mensal, é que eu consolido as informações para eu chegar no valor real de desconto, né? O que é esse valor real do desconto? A gente tem alguns limites, né? Então a gente tem um limitador estipulado pelo governo de 35% da remuneração do colaborador para que eu consiga fazer isso. Então, nas férias, a gente faz um provisionamento. Isso na cabeça do colaborador também é confuso, né? Porque não é o desconto efetivo ali, é uma provisão para que ele não fique descalço, né? Não fique desamparado na sua folha mensal. Então, eu não posso zerar o lerite dele? A gente pode zerar, mas isso no olerite dele para o colaborador não é muito claro, né? Ele acha que ele está sendo penalizado por não estar recebendo um salário naquele mês. Mas na verdade ele tem o recurso financeiro dele, que é o salário, mais outras verbas, mas ele também tem as obrigações, né? O que a gente tem numa folha de pagamento mensal aí? A gente tem a tributação, INSS, imposto de renda e outras verbas dedutíveis, né, do salário do colaborador, como um plano de saúde, um vale alimentação, vale refeição, outros que vão compor essa remuneração, mas não na sua totalidade. Por quê?
o governo estipulou que algumas verbas só fariam parte dessa base salarial para fazer o cálculo do limitador de 35%. E, nem não são só essas, IR, INSS e compulsórias, como a pensão alimentícia. Existem outros descontos que o colaborador tem, né? Então, isso vai zerar o holerite dele, né? Vai deixar ele sem um líquido a receber. Então, em resumo, eu tenho que preservar alguns itens do holerite. Talvez aqui você citou alguns, né? Eu tenho os impostos, IR e INSS. Se tiver pensão também, tenho que preservar para pensionista. Estou pensando aqui, talvez, no mês de março, uma contribuição sindical. Então, eu preservo esses itens e aí, em cima disso, eu faço o desconto da parcela do empréstimo dele, é isso? Exatamente. E isso pode ocasionar o líquido zerado do colaborador, porque ele não vai ter um saldo, porque ele teve desconto do vale alimentação, vale refeição, assistência médica, seguro de vida, coisas do normal numa folha de pagamento do colaborador, que não está sendo considerada na base salarial para aplicar os 35%. Então, vamos fazer um cálculo aqui rápido de exemplo. Se eu tenho um salário de R$ 2.000, descontei os tributos, o INSS e IR, descontei uma pensão alimentícia, sobrou R$ 100, mas eu ainda tenho mais R$ 50 de vale alimentação. Só que os 35% é sobre os R$ 100 e não sobre os 50 que eu ainda vou ter de líquido. Então, eu vou ter um saldo devedor do colaborador junto à empresa, porque a empresa me emprestou o restinho que faltava para pagar meu empréstimo consignado, meu crédito do trabalhador. Então, a empresa ainda vai ter esse saldo devedor para ela administrar, isso não é repassado para o governo, isso é um controle das empresas contratantes desse colaborador que fez o empréstimo. Você falou que as empresas vão ter que administrar. Mais uma coisa para Exatamente. administrar. Esse saldo devedor é porque a empresa acabou emprestando um pedacinho da sua verba para ele conseguir pagar o crédito do trabalhador. E, além disso, ele pode, a parcela dele que veio informado pelo governo era de R$ 100. Eu posso não conseguir descontar esses R$ 100. Porque o meu líquido com limitador, todos os cálculos que minha folha de pagamento fez, não é o suficiente. Eu só vou conseguir, desses R$ 100, descontar R$ 80. E a minha pergunta, se me permite, é para a Fabi, né? O quanto você tem um sistema que faça tudo isso que a Ana está falando é fundamental. Então, é importante porque o controle interno no sistema envolve toda uma tratativa. E imagina fazer tudo isso manualmente. Eu ouvi, inclusive, você comentou agora, Ana, que pode ocorrer, não, acho que vai ocorrer muitas vezes, você não ter possibilidade de descontar aquela parcela de 100. Eu vou só descontar, ou só conseguir descontar 50. Exato. O que eu faço com esses 50 que eu não consegui descontar dele? É uma pergunta. E já vou encaixar uma segunda, assim. Ok, ele tem um saldo devedor. Eu tenho que informar alguém, eu tenho que... Mais uma etapa que o empregador precisa executar dentro das atribuições dele agora, né? É informar ao colaborador que não houve o desconto total desta parcela de R$ 100 e mostrar para ele o quanto faltou, né, na real, o quanto faltou para descontar isso. Por quê? O empregado, o colaborador, ele vai ter que ir até a instituição financeira para que ele regularize sua situação. Porque ele, de 100, eu descontei só 50, ele ainda continua devendo 50 para a instituição financeira. A empresa conseguiu descontar só 50. Ela não... A única coisa boa é que a empresa não vai ter que administrar esse valor que ficou faltando, tá? Da parcela. Mas ela tem que avisar o colaborador que não deu. Então, as empresas têm que criar uma comunicação, seja ela via sistema, via correios, via chamando para um café, mas ela precisa avisar.
o colaborador que ficou faltando essa parcela. É interessante sua fala, quando você cita que tem que comunicar. Fico imaginando um trabalhador que está lá no meio da lavoura. Colocar uma mensagem no Olerite, me perguntaram outro dia. Eu falei, olha, é melhor você consultar o seu jurídico. Porque talvez a pessoa não vai gostar de ter lá um registro. Você está devedor do banco X, favor comparecer. Então é importante que talvez nesse momento de comunicação, algumas áreas sejam envolvidas para que a gente não cometa nenhum ato falho. Eu, inclusive, estava lendo uma matéria semana passada que o TRT de Minas, porque já que a gente tem que comunicar o empregado, eu entendi que a gente está comunicando, a gente citou aqui o E-Social, né? Sim. O TRT de Minas condenou uma empresa por dano moral por não ter comunicado, por exemplo, o banco, né, da saída, e aí a gente vai entrar depois num outro tema, e que o colaborador o ex foi notificado. E ele nunca tinha sido notificado por dívida nenhuma. E isso gerou um prejuízo para a empresa pelo simples fato. Olha só, é mais um item que a gente coloca na rotina. Então fica a dica aqui, revisita seu checklist, seu fluxograma de processos para você inserir esse novo carinha chamado e-consignado. Porque se você falhar na comunicação, isso pode gerar a negativa dele no mercado, o nome do colaborador, né, como a gente costuma falar, manchou meu nome no mercado. Isso vira um ônus que não era nosso e que passou a ser. Bom, já que a gente está falando aqui que processo trabalhista significa que alguém saiu. Como que é essa tratativa em rescisão? A pessoa saiu, deve ainda 5, 6 parcelas, o que eu faço com essas 5, 6 parcelas? Posso descontar todas na rescisão? Não. Pô, não pode nada também, né? E eu não gosto de falar não. Não pode, até porque você não tem essa informação, né? Porque mensalmente as empresas devem consultar o sistema do governo para buscar as parcelas desse colaborador, porque quem faz o controle é a instituição financeira e governo do saldo devedor dele do empréstimo, tá? Por isso que a gente, quando há a diferença, que a parcela era 100 e os 50, só consegui descontar os 50, eu tenho que comunicar esse valor para o governo que eu não descontei. Por quê? Porque ele vai entrar no montante que ele ainda deve, né? E renegociar, o colaborador vai lá renegociar a dívida dele, né? Quando ele está desligado, é aquela parcela que eu tenho do mês. Então, no exemplo, né? Eu fiz um empréstimo no mês de abril, que foi quando os colaboradores conseguiram fazer essa solicitação aí. Em abril, só que em maio eu fui desligado. Em maio, eu estou descontando a parcela que eu consegui puxar no sistema do governo, que é referente às solicitações de abril. Então, eu não tenho a visão para o futuro, em quantas parcelas ele fez, eu só tenho lá a parcela do mês, qual a instituição, número do contrato, eu não tenho o futuro dele ainda, de quantas parcelas. Então, na rescisão, eu vou descontar aquilo que o governo me disponibilizou. Se ele me disponibilizou o valor total, eu também não tenho conhecimento, mas é aquele valor que está no arquivo que a gente vai buscar para fazer esse desconto. E mais uma vez, eu acho que daí é a camaradagem da empresa. Colega, vai lá na instituição financeira, porque você ainda tem esse contrato ativo desse empréstimo consignado. Eu acho que essa comunicação precisa ter na rescisão também. Eu vejo que não é só comunicação, né? Acho que a empresa precisa até evidenciar, né? Sim. Seja através do e-mail, que se o colaborador tem um e-mail corporativo, você ou comunicar, criar uma comunicação que não seja uma comunicação, como se fala, pesada, simples, e só notifica a pessoa para garantir que o papel da comunicação foi realizado, né? E a legislação, ela é macro, né? Então ela não tem muitos detalhes de como é essa comunicação. As empresas estão abertas a implementar essa comunicação, então não vai ter uma padronização, né, para os colaboradores e as penalidades, né, de eu não comunicar o que acontece, não está muito claro isso, né, na legislação. Então, enquanto as empresas estão aí
implementando as suas soluções, acho importante, como você mencionou, Francisco, é consultar sempre o jurídico para ir da melhor forma, como eu vou fazer, se eu vou fazer impressa, se eu vou fazer por uma mensagem no WhatsApp, ou no e-mail. Precisa ver aí como vai fazer isso, porque na rescisão, não menciona os avisos na rescisão, mas menciona aviso de que ele ficou devendo ainda do total da parcela. Pode falar, Fabi. Oi, Desculpa. É importante, né, consultar o jurídico, mas uma outra ferramenta também que talvez a empresa, visto que o número de pessoas que solicitaram, de colaboradores que solicitaram empréstimo consignado, né, tem crescido bastante, é a tendência, peraí, deixa eu falar de novo. Visto que tem crescido bastante, né, o número de colaboradores que estão solicitando empréstimo consignado, eu entendo também que tem os canais internos, né, onde também a empresa possa consultar os colaboradores ali, fazer uma votação, talvez, após consultar o jurídico, né. O que eu tenho visto, tá? A maioria das empresas tem usado o demonstrativo de pagamento. Coloca-se no demonstrativo um aviso, né, e informa que a parcela não foi descontada. Mas eu entendo que também pode ter uma comunicação, né, com os colaboradores, talvez com os canais internos, que a maioria das empresas tem. Pode ser uma forma. Fabi, eu tenho acompanhado alguns fóruns, né? A gente faz parte, inclusive, a HRPF faz parte do grupo da Brascom e da ABS. Esses grupos, eles possuem grupos específicos e tem lá dia social, tem relações trabalhistas. Posso garantir para vocês, está muito acalorado esse tema. Várias dúvidas que, infelizmente, a portaria ela não esclarece. Vou dar o último ponto que foi, inclusive, ficou mais em destaque na última reunião, foi o saldo negativo. Saldo devedor, né? Saldo devedor. Então, Sim. assim, se acaba gerando, né, de primeira mão, uma ajuda, algo que vai desafogar, talvez, a vida do trabalhador, só que para alguns casos não funciona bem assim, tá? Fabi, dentro do que você vem acompanhando lá na frente, né, do suporte e tal, o que estão buscando mais? Tirar dúvidas processuais ou dúvidas um pouco mais voltadas para o sistema? E a gente vai falar de sistema depois, tá? Assim, a gente tem recebido bastante dúvidas em como implementar o processo no sistema, né? E dúvidas processuais também. Então, por exemplo, nós fizemos algumas reuniões para explicar como funciona o empréstimo consignado. Nós levamos toda a documentação que nós temos, explicamos a parte de processo, explicamos como que o sistema vai fazer a tratativa. O saldo devedor tem uma incógnita que gera muitas dúvidas. Por exemplo, eu tenho saldo devedor, mas não é devido, não é por falta de ter remuneração disponível. Então, o colaborador tem saldo devedor, mas ele tem remuneração disponível para o empréstimo consignado. E aí, desconta ou não desconta? Porque se descontar, vai aumentar o saldo devedor da empresa. Então, essa é uma dúvida. Essa é uma dúvida, assim, é uma dúvida que tem surgido bastante. Porque porque assim, não está claro na portaria. Então, tem clientes que pedem, olha, desconta. Não desconta. As empresas acabam passando a fazer uma base salarial para o cálculo do teto diferente daquilo que está na Exato. legislação. Por quê? O governo não considera muitos fatores que hoje tem na folha de pagamento, né? Então, ele tem Só quer uma que base preserve salarial um alta. percentual. Isso, Exato. para o empréstimo consignado, ele vai ter uma base salarial alta, mas que, no fim das contas, ele não tem dinheiro para pagar parcela. Porque eu tenho outros descontos, né? Então, esse líquido real dele não cobre a parcela. E é onde gera o saldo devedor para que a empresa faça o controle. Sabe o que eu andei pensando esses dias sobre o tema? Eu fico imaginando o cara que está no limite, na linha ali,
E surge a necessidade dele, por exemplo, de entrar no plano médico. Sim. Sim. Ah, vou entrar mesmo com carência porque eu vou, talvez, sei lá, quero entrar no plano médico. O que a gente vai fazer como equipe de RH e Folha? Falar, cara, você não tem mais limite, porque eu não vou... Ou vou deixar entrar, né? E aí vou descontar R$ 10 da parcela dele do empréstimo de 100, assim. Então, não vou negar o benefício para o empregado, mas é uma responsabilidade que, para mim, não tem pé nem cabeça. A gente tem, como folha de pagamento, está administrando o dinheiro Exato. que não é, que E não é para a nosso. cabeça do colaborador também fica confuso, né? Porque ele, no dia a dia, ele já não entende o saldo devedor da folha. No dia a dia, normal. E agora, Sim. com o empréstimo consignado, que tem base de cálculo diferente daquilo que ele realmente tem, fica difícil. E quem é que está ali para prestar esse socorro, né, para o colaborador? É a empresa. E não é o governo e nem a instituição financeira. O saldo devedor, dentro de uma empresa, não tem juros e correções. Se ele tem um saldo devedor junto à instituição financeira, tem juros e correções. Então, mais uma vez, a empresa está emprestando um dinheiro, né, para que cubra parte da parcela dele, né? Por isso que as empresas acabam adotando, não, vamos considerar todas essas verbas que o governo não está considerando na base de cálculo. Para que fique claro para o colaborador e não penalize ninguém, nem o colaborador, nem a empresa, né? Sobre o real desconto dele. Você fez eu lembrar de outro cenário, que é um ônus que ninguém talvez está percebendo. Se o time de folha esquecer de mandar o pagamento lá do boleto da galera toda, o banco vai querer receber esse com juros e multa. E esses juros não é do empregado. Não é Porque porque eu não repassei para o financeiro, por algum descuido deixei de pagar o boleto do Exato. banco. É uma responsabilidade Juros, quem que vai pagar? A da empresa. empresa. Então, revisitar novamente o processo, inserindo esse carinha novo, que é o reconsignar, é fundamental. Senão a gente vai ter dor de cabeça todos os meses. Então vai ter que ter alguém lá visitando, como você falou, todo mês bonitinho, o portal comunicando e tal. Exatamente. A gente de folha já não tem muito o que Não, a fazer. gente quase não tem trabalho. Eu costumo dizer que quem trabalha com folha tem um flat no céu. Eu espero que... eu trabalhei 30 anos, não, 20 em folha, o meu seja perto da praia. Reservado, seu. Bom, a gente pode partir um pouco mais para solução sistêmica. Bora. Eu não Vamos. sou o grande especialista, mas e claro que vocês foram convidadas para atuar nesse cenário que eu sei que vocês manjam muito mais que eu. Como que chegou a solução da SAP para tratar o consignado? A SAP, ela nos convidou aí em algumas reuniões, né, para explicar as soluções, mostrar as entregas, né, os prazos. E ela fez uma entrega bacana, porque ela considerou aí, não vou dizer 100% dos cenários, né, mas grande parte deles. E quais são Até esses porque tem cenários? uns que a gente não sabe nem responder, que o Exato. governo não soube nos responder. Tem essa. Exatamente, né? Não sabe como agir, né, diante daquele cenário. Mas a SAP disponibilizou a solução standard através das notas, né? Então, quem hoje acompanha as atualizações da SAP, ela disponibiliza essas notas que são aplicáveis no ambiente do cliente, né? Contendo as rubricas, né? As verbas destinadas ao desconto do colaborador, o cadastro da informação que a gente buscou dentro da plataforma do governo, que a gente chama de infotipo, né? Onde a gente vai armazenar essa informação, que é a data, a instituição, o número do contrato, o valor da parcela. Então, a partir disso, ela também fez a solução para o provisionamento do desconto, que é o que a gente comentou há pouco. Então, para os casos desses pagamentos intermediários até a folha mensal, a gente conseguir provisionar. Muitas empresas hoje trabalham, né, com um saldo transitório que é para cobrir as despesas do colaborador. E quais são essas despesas, né?
os descontos de vale alimentação, refeição, qualquer outro desconto que tem aí recorrente na folha do colaborador. Então a SAP disponibilizou esse cálculo através das regras, né, standard, para todos esses pagamentos, 13º, férias, adiantamento quinzenal. E a partir disso, então, tem-se um controle da remuneração líquida dele para aplicar o teto dos 35%, né? Essa parte da solução. Como parte da solução também, o envio dessa informação ao e-social, né? Então também tem lá, porque a gente precisa informar todos esses dados que a gente coletou, instituição bancária, número do contrato, tudo, a gente tem que devolver para o governo com o valor do desconto, como também o valor, a rubrica para o valor do que não foi descontado, também vai para o e-social, porque é a partir dessa informação que a instituição financeira também fica sabendo. E então a comunicação com o governo está funcionando, a gente só precisa implementar a comunicação com o colaborador, que aí cada empresa, né, com o seu jurídico, vê a melhor forma de comunicar. A maior utilizada, como a Fabi falou, é no Olerite, né, que é ali onde ele confere todo o seu histórico salarial, então tá ali a informação. Isso é customizado, né, porque a SAP já deixa aberto para que cada empresa faça da melhor forma, né, porque é cultural isso para as empresas, né, tem mural, tem a comunicação via WhatsApp, tem comunicação via o portal do Employee Central, então tem a solução, mas a vida toda aí do tema, né, do crédito do trabalhador, desde a vinda da informação até o envio para o e-social, a SAP cobriu através da solução standard para gerar esse valor, considerando inclusive as verbas que devem fazer parte desse cálculo da remuneração líquida. A SAP disponibilizou um local para a gente indicar quais são as rubricas para isso, o infotipo. Então, a solução completa, né? O que a SAP ainda vai disponibilizar são relatórios para conferência, bem como uma forma automatizada de trazer essa informação lá da plataforma do governo, para que não tenha até uma intervenção manual, né? Para limitar aí os possíveis erros, né? Num cadastro da informação ou numa carga. Então, ela também vai disponibilizar isso, está no roadmap de entrega, a gente ainda não tem os prazos, mas está previsto aí essa solução também. Sim. Então, desculpa, Fabi, então vou mandar um joinha pro meu amigo Leandro da SAP, ó. Feedback positivo, Leandro. Oi, Fabi, mas assim, pode continuar, mas já vou encaixar uma pergunta para ti. Qual o esforço? Porque eu sei que você pôs a mão na massa. Sim. Então, qual que foi o esforço de toda essa solução nova que chegou? Então, é isso que eu ia complementar com a fala da Ana, né? A solução, ela veio bem completa, tá? Falando por dentro do sistema, né? Como que ele foi feito, foram disponibilizadas as funções, né? Funções que fazem essa tratativa. Então, a SAP já entregou isso pronto, mas nós precisa fazer toda a configuração, né? A configuração, ela precisa ser por uma equipe especializada, dado a sensibilidade das informações por envolver folha de pagamento, né? O nosso time atuou praticamente assim, para entregar no prazo para o cálculo da folha e para que os clientes que contrataram a solução, né, não tivessem nenhum impacto devido ao prazo do cálculo. Nosso time atuou, assim, a maioria, quase todos os dias, 14 horas, para poder fazer a entrega por dia, finais de semana. O que eu vi, assim, foi muito forte a parceria, porque eles entenderam, né, eles entenderam o objetivo e entenderam também a importância do processo, né? Então, assim, a gente recebia a demanda, a gente atuou na demanda. Você fala parceria, consultoria e cliente. Consultoria e cliente, e a consultoria e cliente, isso, a parceria que teve ali, e para que a gente conseguisse ele entregar no prazo, porque tem toda a parte de levantamento, tem o processo do cliente, tem o sistema, né? Tem a parte que a gente precisa verificar ali com o cliente, com os usuários, né? Então, foi um trabalho, assim, a 4 mãos, né? Que deu muito certo. Nós entregamos todos no prazo.
no prazo de cálculo da folha. Então, nós conseguimos entregar, assim, os projetos, né, que foram solicitados em no prazo mesmo para o cálculo. Tivemos também algumas situações, alguns acionamentos que foram urgentes, porque alguns clientes, né, não sei se essa parte pode ser cortada depois, que a coisa corta, né? Começando de novo. Porque alguns clientes implementaram a solução, só que não calculavam. Então, eles tinham prazo para entregar a folha, só que o cálculo não saía correto. Nossa, não está refletindo o valor, não calcula. Nós tivemos que fazer toda a revisão em tempo recorde, tanto a parte de desenvolvimento quanto a parte de configuração. Porque a solução que a SAP disponibilizou é standard, está disponível, mas ela precisa de um preparo, né? De uma atuação da consultoria. Exato. Para botar o trem em cima do trilho, né? Então tá ali, existem as particularidades, os cenários dos clientes, existem as verbas, né? As rubricas específicas do cliente que faz parte dessa desse conglomerado que o governo está considerando como base para o cálculo da remuneração. Então, existe o preparo do sistema, né? Como a Fabi falou, teve clientes que aplicou a solução da SAP, as notas, mas que precisa de um apoio para fazer a finalização disso, né? Exato. Então, existe a parte técnica, existe o processo, e eles precisam se unir nisso, para que o cálculo saia corretamente na folha, né? Sim, e, por exemplo, tem também processos, né, que são customizados no cliente. Então, nós tivemos, por exemplo, uma situação que deu diferença no líquido. Por quê? Porque essa parte do cliente era customizada. Porque se os clientes eles têm uma regra que faz ali a conferência entre provento e desconto se bate com líquido. Devido à configuração do cliente, não bateram os valores e não processava a folha. Então, nós tivemos que revisar a regra standard. Fico imaginando o desespero. Não, mas tudo isso, imagina assim. E o relógio Um tempo, porque tem tempo para passar para contabilidade, tem tempo para calcular, né? Então, assim, nós tivemos que verificar o que foi customizado, verificar o que as regras standards faziam, fizemos os ajustes e entregamos a solução. Então, a questão não é... Assim, a SAP fez um trabalho muito bom. É só aplicar a nota, né? Entregou as notas, entregou as funções, foi muito bom, foi ótimo, mas tem a parte de testes. Tem a teste de retrocálculo. Então, se você retrocalcular, não pode descontar de novo. Exato. Não existe um retrocálculo da parcela. Não existe. Não pode. Então, você vai recalcular a folha, não pode. E tem que calcular o correto, o desconto ali do mês. E o que eu achei também muito bacana é a forma do armazenamento, né? Daquela mesmo do saldo que não foi ele vai armazenando. Eu tive a oportunidade de dividir ali na Zug com o Leandro da SAP uma fala, né? Então, eu fiquei também muito surpreso e feliz, porque a gente sabe, em alguns momentos, até por conta dessas dúvidas que ocorrem nesses processos novos, a falta de clareza faz com que a consultoria e a própria SAP também não atuarem por falta de apontamento, né? Para onde a gente sabe que folha de pagamento é um universo de cenários intermináveis. Você tem os padrões e você tem aquele que é do próprio segmento, né? Exato. E aí você tem que adaptar. Eu até para deixar vocês falarem um pouco mais sobre os desafios, eu uma vez brinquei com um amigo meu que falou que a área dele que parava uma empresa. Eu falei, duvido. A minha para. Aí ele falou, departamento pessoal vai parar. Eu falei, deixa o arquivo bancário não cair na conta, porque no passado o cara passava no banco. Hoje ele acorda, pega o celular na cabeceira da cama, vê o saldo, se não caiu na conta ele liga, manda um WhatsApp pro chefe. Chefe, não caiu na conta. Então, brincadeiras à parte, Fabi, acho que a gente pode tocar num assunto aqui, Ana, fica à vontade também.
a gente sempre se depara com controles paralelos. Eu sei que, né, o Excel, ele é genial, ele é mágico, dá para você fazer, se tiver alguém muito especializado, ele consegue. Mas vamos talvez aqui trazer para quem ainda não se atentou o quanto tem risco de você controlar isso paralelamente. Se vocês puderem aqui pontuar esses riscos, acho que a galera vai ficar muito feliz. Posso usar planilha para controlar um cenário desse? Então, o risco é alto, porque primeiro, nós tivemos clientes, por exemplo, cliente que comentou conosco que teve 800 solicitações de empréstimo. Como controlar isso em uma planilha? Segundo ponto que eu vejo como risco. O cliente dá para abrir um banco só para emprestar dinheiro, né? Então, Exato. Segundo ponto. Como controlar o repasse disso? Pode esquecer. Terceiro ponto, as informações precisam ir para o e-social. Se a informação não estiver configurada corretamente, Ou informa X, lê aqui Y. exato. O governo, ele faz uma validação e não consegue enviar o evento. O governo não recebe o evento. então, isso é O ambiente Então, se um grupo de trabalhadores tem 10 mil lá de acúmulo de empréstimo, se eu informar 9 mil, ele veta o envio? Eu entendi errado. Não é que ele veta o envio, vamos supor. Você faz um controle manual, né? Não faz a implementação correta no sistema. Por exemplo, eu vou criar eu vou calcular o empréstimo, o crédito, o empréstimo consignado, né? O crédito do trabalhador, na verdade, que nós chamamos de consignado, como é popularmente conhecido. E eu vou calcular na folha, vou criar lá uma rubrica, vou calcular na folha. Na hora de enviar para o e-social, ele vai verificar que não tem ali a configuração completa, vai chegar lá no governo, ele vai rejeitar o evento. Porque não vai ter todas as informações. Porque daí, olha só, o controle na planilha pode ser eficaz? Pode. Se for um sênior, um especialista em planilhas, ele consegue desenvolver ali algumas regras Mas não faz sentido. para calcular. Não faz sentido. Tendo um faz sistema sentido. como Por o quê? nosso, Porque eu vou ter que imputar essa informação na folha de pagamento. Então eu vou ter outro passo manual, que seja por carga também, que eu vou precisar informar. E se eu deixar de informar algum dado relevante para o e-social, eu não consigo. Então, se eu estou mandando uma rubrica de desconto do crédito do trabalhador, é consignado, e não estou informando, por exemplo, o número do contrato, já vai dar erro. Se eu estou mandando o número de contrato e não estou mandando o valor, vai dar erro. Eu vou estar mandando um valor, a parcela veio de 100, estou mandando em 80, você vai lançar a diferença lá também para mandar para o governo, que eu não descontei tudo da parcela. Então, veja quanta informação que eu vou ter que gerir uma planilha, sendo que eu tenho um cálculo estándar para fazer. melhor não arriscar, né? Não, porque a gente é humano, a gente está passível de erro. A gente erra. E não é pecado, né? A gente erra na vida pessoal, erra no trabalho, não erra em qualquer lugar. Por que eu não vou errar numa informação no infotipo? Dizem que o pessoal da Folha não pode errar, né? A gente acerta 99. Por isso que Se a gente errou precisa ter uma solução robusta para que mitigue todos esses riscos. Que a solução da SAP proporcionou. E a HRPF está ali com a equipe da Fabi, com a equipe toda de folha de pagamento, para implementar essa solução. E ajudar, inclusive, no processo. Né? Porque não é só colocar a solução. Você vai apoiar o seu cliente ali no entendimento. Porque não é tão claro e é interpretativo. Então, cada um vai interpretar de um jeito. Se vocês me permitem, né? Eu também... E só fazendo um adendo, né, complementando aqui a fala da Ana, e é o que nós falamos no início. E tudo isso, quem que vai ser o responsável? Quem que está fazendo esse controle? Quem é o responsável por enviar as informações? É o empregador. Então, o risco de fazer esse controle manual é do empregador.
caso alguma coisa não seja enviada O risco corretamente. e o ônus, né? E o ônus. Eu lembrei dos cenários que, eu não sei se vocês já ouviram nessa caminhada da gente de folha, né? Que a planilha parece que tem dono. Exato. Exato. Imagina, o cenário ele é sensível aqui que a gente está falando. Mais de 3 mãos mexendo, não é legal. Então alguém vai ser o dono da planilha. E quando esse alguém sai de férias ou sai da empresa, quem repassa o conhecimento, então o risco de ficar sendo controlado em paralelo, desculpa, Não é bacana. não é inteligente. Então a gente Nem um tem pouco. que Não é. realmente conversar com o parceiro de tecnologia, entender ali que talvez sempre tem particularidades, e de novo, acho que eu lembrei aqui de um ponto, o governo disponibilizou um manual, um documento, a gente vai colocar aqui o link para quem quiser baixar, com várias orientações, e como eu estou acompanhando também esse movimento em alguns fóruns, qualquer novidade, porque me parece que tem uma reunião com um dos secretários, uma sabatina de perguntas, a gente traz também alguns esclarecimentos para que o cliente, junto com o seu parceiro, procure atender, que de novo, esse processo, a gente tem uma palavrinha no universo de folha muito conhecida, não sei se você lembra, Ana, que é data corte. Data corte. Toma cuidado, porque ele não dá para usar ele como desculpa que eu vou perder um prazo de uma folha de pagamento. Isso é inaceitável. Então, eu como homem de processo, repito que a gente precisa revisitar esse passo, introduzir para que a gente consiga, acima de tudo, quem está lá na ponta esperando o salário não sinta nenhum impacto, Exato, zero, que a exato. vida continua. Internamente, sim, está tendo muito trabalho. Eu posso, mais para o final, listar alguns aqui que vêm na minha cabeça como coisas novas, inclusive, né? Bom, a gente está caminhando um pouco para o fim e eu trago talvez aqui uma pergunta para vocês duas. Para quem ainda não está olhando, para quem ainda não mexeu aqui na solução, talvez para aquele que já está começando a controlar, pensar em controlar no Excel, quais são as dicas que vocês diriam para essa turma que não quer errar, quer atender essa exigência sem correr nenhum risco? Olha, não deixar para a última hora, né, de fazer a tratativa, porque é bastante trabalho, principalmente de conferência. O risco, né, tem multa, caso não seja entregue a informação, não seja repassada corretamente. E é o que a Ana mencionou, né? Então, o ser humano é passível de erro. Se nós temos uma ferramenta que pode nos apoiar com tudo isso, com toda essa legislação, por que correr o risco? E a Fabi, com a experiência dela já, com a implementação, com a equipe dela em alguns clientes, a gente já tem mapeado as dores e as alegrias da implementação da solução, né? As dores, como ela falou, é um processo doloroso porque precisa de conferência, tá mexendo com o salário do colaborador, tá mexendo com cálculo, né? Não é uma coisa simples. Então, a gente já tem alguns cenários mapeados necessários de ajuste, de adequação, tanto no processo como no sistema. Então, o quanto antes as empresas se prepararem, ela vai ter uma entrada mais fácil. A gente já passou por uma primeira mês disso, né? Porque o governo já disponibilizou em abril. Então, o arquivo de abril, o fechamento de abril, já foi descontado na folha de maio. Então, a gente já tem reflexos. Então, a gente já consegue ver aonde a gente pode melhorar, tanto processualmente como no sistêmico, né? Para que fique uma informação para o colaborador clara, que o RH tenha a visibilidade das informações mais claras no seu resumo de folha, né? Porque ele precisa ter isso para a conferência do E-Social. Então, a Fabi com a equipe dela já tem esse gostinho, né, da implementação, mas que as empresas já pensem nisso aí, né? Aquelas que ainda não colocaram a solução no ar. Pensem em colocar já com a nossa experiência aqui de ser uma transição mais tranquila, né? Minha fala final, vou tentar aqui listar alguns pontos e vocês fiquem à vontade para me ajudar nessa lista. Demandas novas. Por mais que o tema é velho,
temos demandas novas. Então, eu vou listar aqui, fazer o levantamento lá de quem pegou dinheiro emprestado. Eu tenho que fazer um bate com a minha... lançar isso em folha corretamente, fazer um bate da minha... que a gente fala, né? Conferência da folha. A gente tem que emitir, e aí me corrijam, pegar o boleto e mandar para o financeiro fazer a quitação desses valores, comunicar a e-social, né? Que não é uma coisa assim, está automatizado e ponto final. Você também tem que garantir que a informação foi enviada, comunicar ao colaborador que ele não tem saldo total para pagar. Só aqui por cima, nesse bate-papo que eu fui guardando, são 6 itens. E um ponto importante de um desses itens é a busca da informação na plataforma do governo. Não deixar para no dia de fechar a folha. Exato. Se tiver uma inconsistência... E eu não provisionei o desconto para o pessoal que tirou férias nesse mês. Eu não provisionei para minha folha de pagamento mensal. Então, imagine o impacto que vai ter no líquido do colaborador. Então, quando que o governo liberou? Tá lá, sei lá, quando que ele vai liberar os arquivos, em qual data. Mas não deixa lá para o dia 20 do mês para pegar esse arquivo para fazer a tratativa. Já buscar essa informação antes, porque até você, RH, vai estar preparado para aquelas informações, como a Fabi falou. Já uma empresa tinha 800 registros. Imagine no segundo mês. Vamos pensar no multiplicador aí. Você vai falar, você vai comunicar 800 pessoas que você não conseguiu, tipo, descontar dela? Exato. Imagina, eu já tive 800 pedidos. Se a minha empresa tem 1.000 colaboradores, eu já tive 800 colaboradores pedindo empréstimo. Eu já tenho que controlar para 800 colaboradores, né? Fazer o desconto. Então, quanto a gente se antecipar no RH como processo e deixar as datas de corte que você mencionou estipuladas, a gente já se sente um pouco mais confiável na informação que vai ser gerada na folha de pagamento. Exato. Levantando aquele ponto que você mencionou sobre o controle manual. Imagina controlar 800 pessoas. Como saber se vai descontar ou não? Se tem remuneração disponível ou não? Tudo isso em planilha. O ponto da Ana também é crucial. Já ouvi alguém falar assim, paga o boleto, depois a gente desconta. No desespero, a gente toma cada decisão. Então, você vai pagar um valor... e como que eu desconto 2? Você não pode descontar 2 no próximo mês. E mais um ônus para a empresa, porque ela vai ter que fazer o parcelamento da parcela que o governo informou daquele colaborador. Então, eu vou falar para quem realmente está ali no dia a dia da folha, não assuma individualmente essa responsabilidade. Compartilhe com todo o time de folha de pagamento, quem lidera esse time, gaste ou invista tempo para os cenários atípicos, para que realmente a gente não tenha dores de cabeça no final do mês, quando eu tenho que estar ali entregando já os meus arquivos. Tem a questão da contabilização também, né, que é outro ponto que a galera de folha também tem responsabilidade de bater certinho os números, né? Então, galera, pode nos procurar, né? A Ana e a Fabi também estão no LinkedIn, eu também. Qualquer dúvida, pode nos perguntar. Acompanhe as redes